Ao invasão na sede Democrata Nacional, 5 homens foram presos em Watergate, em Washington. Um dos jornalistas vai descobrir o julgamento desses homens e descobre uma informação estranha. Ele é surpreendido quando os ladrões eles terem os seus próprios advogados, mesmo sem terem dado nenhum telefonema. Desculpe, por favor, quem são os advogados dos 5 homens presos em Watergate? Conhece eles? Foram designados esses dois. Desculpe? Foram designados esses dois para o caso, só que agora os ladrões apareceram com seu próprio advogado. Os ladrões têm seu próprio advogado? Exatamente. Não é muito comum, você não acha? Para ladrões não é comum. Sabe o nome do tal advogado? Não sei, mas é sócio de algum clube. Se ninguém os chamou, por que eles apareceram? Já tinha advogados designados. Não seriam designados se eles soubessem que eles tivessem seus próprios advogados. Foi descoberto que os 5 homens, 4 eram cubanos, americanos, e um era americano. Os 4 cubanos eram de Miami. Com essas informações é feita a primeira reportagem. Para quem esses homens trabalhavam? Eram contratados ou eram loucos? Existia uma referência estranha de 2 nomes em 2 endereços dos ladrões, que era Walter Hunt e Charles Colson. Quem é Charles Colson? O homem mais poderoso nos Estados Unidos é o presidente Nixon. Ouviu falar dele? Um era assistente do consultor do presidente e outro era o consultor do presidente Richard Nixon. O nome do consultor estava ligado ao caso Watergate. O caso policial estava se transformando em caso nacional. Sherry O'Lyon trabalhou para o assistente de Hunt. Contou dele que estava investigando a vida de John Kennedy e que ele estava pegando bastante material na biblioteca da Casa Branca, biblioteca do Congresso e tudo que conseguisse sobre John Kennedy. Sr. Bernstein? Sim, senhora. Eu me enganei. Eu não entendi. Acontece que não tenho anotado no cartão que o Sr. Hunt levou o material. Não me lembro de nenhum material. Lembro-me de ter tirado o material para alguém, mas não foi para o Sr. Hunt. Certo. A verdade é que não tenho nenhum pedido do Sr. Hunt. Para ser franca, eu não conheço nenhum Sr. Hunt. Há uma cena de negação duvidosa com a secretária da Casa Branca. Entre sua primeira citação e a segunda citação há uma contradição total num espaço de 5 segundos quando o jornalista Carl Bernstein fez a ligação. Contando a Bob Woodward, ele telefona novamente para a Casa Branca, para a secretaria, e falam que a conversa nunca existiu. Hunt pegou um monte... É que Hunt havia tirado uma porção de livros. Depois ela volta e diz que nem o conhece. Woodward? Sim, senhor Woodward. É Ken Clauson falando. Acabei de falar com a bibliotecária. Sim, senhor. E ela nega que esta conversa com o Sr. Bernstein tenha acontecido. Não, desculpe, eu... Não, por favor, senhor. O senhor disse que ela nega ter esta conversa se realizado? Exatamente. E ela diz também que alguém ligou perguntando pelo Sr. Hunt. E ela mandou que ele se dirigisse à imprensa. E ela nega qualquer outro tipo de conversa. Droga total. Bem, eu espero ter ajudado. Os 2 jornalistas vão às bibliotecas e só conseguem na biblioteca pública. Concluíram que a Hunt não preencheu nenhum cartão e não deixou o nome. Sua reportagem é rejeitada pela edição, os editores rejeitam por terem informações soltas. E quem era a secretária? Quantos anos tinha a secretária? Quem eram as fontes? Cadê as fontes? 2 da manhã, Bob Woodward conversa com uma fonte importante e decide ajudá-lo e ela quer permanecer anônima. O filme não cita seu nome. A dica foi seguir o dinheiro. Não, mas é tocante. Esqueça o mito que a imprensa criou em torno da Casa Branca. A verdade é que não são muito inteligentes e as coisas escapam. Hunt surge de repente. Supõe-se que tem um advogado com $25 mil num saco de papel. Siga o dinheiro. Como assim? Onde? Isso eu não posso dizer. Mas isso devia me dizer. Não, eu tenho que agir à minha maneira.
Diga-me o que sabe e eu então confirmarei. Manterei você na direção certa se puder, mas é só. Os jornalistas vão em busca da lista dos telefonemas do comitê da reeleição do presidente. $25.000 com o nome de Candy Dahlberg, depositado para Benty Baker, que era o nome de um dos 5 bandidos, aparece em um dos seus cheques. Candy falou que tinha colocado no comitê o cheque de eleição e ele é encarregado de finanças da comissão da reeleição. Dahlberg colocou no comitê da reeleição. John Mitchell e McGregor foram os chefes, mas ficou com o cheque. Quem ficou com o cheque foi Morris Stans, chefe de finanças de Nixon. Ele não sabia o que fez com o dinheiro. Ele entregou o cheque para o comitê de reeleição, o dinheiro parou na conta de um ladrão. Então, os jornalistas foram em busca da lista de funcionários do comitê. Kate, uma jornalista que saiu com alguém do comitê de reeleição, os jornalistas convencem ela a entregar a lista das pessoas que trabalham no comitê. Os jornalistas procuram nome por nome. Beth Milan, ela foi uma das pessoas entrevistadas e ela fala que você não sabe a pressão que estamos passando. Os jornalistas recebem muitas portas na cara. Os documentos foram destruídos no comitê, dito por Beth Milan. E com o passar do tempo, pensar vai, 5 nomes são encontrados, todos os 5 ligados à Casa Branca. E no meio de tanta pressão, a história foi publicada em 1974. A importância do filme também traz a questão do planejamento, da busca das fontes, a questão da organização das informações, porque as informações das fontes seriam relevantes ou não. Tinha a questão da seleção também, planejar, organizar e selecionar as informações corretas das testemunhas, a questão das fontes. A questão da direção dessas informações, que uma informação de uma testemunha poderia levar a outra testemunha, ou seja, uma fonte levava a outra fonte. O filme mostra muito bem isso, na questão da parte da listagem, que eles vão riscando o nome, pegando os números que são próximos, então uma pessoa trabalha com a outra, então para saber uma informação de um tem que conversar com outra pessoa, porque a pessoa não queria falar, então uma atrás de uma pessoa que trabalha com ele, para ele comentar, para ele falar o que está acontecendo, porque ele não sabe o que está acontecendo. A questão do controle das informações, ou seja, ele tem que saber o que está escrevendo, ele tem que saber o que está escrevendo, porque aquilo é uma identidade, não só do jornal, como do jornalista também. Ele tem que saber o que está acontecendo, então essa é a importância do planejamento, a importância da organização das informações pelas testemunhas, a questão da seleção dessas informações e também a questão do controle dessas testemunhas, porque ele tem que saber o que você está escrevendo. E no filme mostra muito bem isso, a questão do cuidado que eles têm com as testemunhas, muitas dessas testemunhas que falaram com eles, que abriram a boca, estavam sob pressão. Existiam pessoas que estavam pagando as testemunhas que eram do comitê para não falar. Existe essa pressão, tanto que existe algumas cenas de suspense no filme que eles têm a sensação que estão sendo seguidos e eles não podiam ficar falando várias coisas porque poder ter o cuidado da questão da queima de arquivo. E também depois de todo esse pacote da questão do planejamento, da questão da organização, da questão da seleção das informações, do controle da informação, chegou a parte da divulgação, que é a parte no final do filme, que eles têm a total certeza que aquilo ali é verídico, que ali é a verdade, que ele está pronto para ser divulgado. E eles tomam sempre risco. A questão de tomar a certeza de cometer riscos. Eles estavam com muita pressão até aquele momento.